Fala pessoal, tudo jóia? Então, hoje eu vou mostrar para vocês, no total são 8 fatores que podem afetar a sua produtividade. Então, vamos lá. No caso, esses fatores podem ser divididos em duas categorias, os que podem ser mudados e os que não podem. Os que podem ser mudados, você mudando o jeito que você faz eles, você vai conseguir os melhores resultados. Os que não podem, você tem que manejar eles ou manejar as atividades que estão relacionadas com eles para obter melhores resultados. Começando com o primeiro fator, que é a fertilidade do solo. Esse fator é um dos principais que interfere na sua produtividade, porque a fertilidade do solo tem a ver com a alimentação da planta, ou seja, os nutrientes que ela vai absorver para depois ter uma alta produtividade. Então, quando você faz a análise química do solo para ver NPK, né, nitrogênio, fósforo, potássio, os macronutrientes secundários, enxofre, cálcio, magnésio, micronutrientes, como que estão a saturação por base, CTC, você meio que está mapeando qual é o potencial de produtividade que sua lavoura pode ter. E esse potencial está relacionado à fertilidade, né? Então, você aplicando adubos, fazendo manejo de matéria orgânica, melhorando a absorção dos nutrientes das plantas, vai melhorar a sua produtividade. O segundo fator que pode afetar são as pragas e as doenças, porque se você não tiver um controle adequado, eles podem reduzir a produtividade. Pense assim que o seu cultivar que está plantando, seja qual espécie for, soja, milho, cana, tomate, pimentão, jiló, abóbora, tudo, tem um pico de produtividade, a produtividade máxima que ela pode ter, sendo que essa produtividade é atingida quando todos os fatores estão 100% controlados, quando é o melhor cenário possível existente. À medida que vai tendo perdas, os fatores não estão no nível teórico máximo, porque é teoria, na prática é meio que impossível chegar ao máximo do máximo, sempre vai ter alguma coisa. Toda vez que você não consegue atingir o máximo ou próximo dele, vai tendo uma queda de produtividade. Mas no final do vídeo eu explico com um exemplo como isso pode ocorrer. Então, as pragas e doenças devem ser muito bem controladas e entendidas para melhorar a produtividade. O terceiro fator é a drenagem do solo. Todo mundo sabe que as plantas precisam de água para completar o seu ciclo, principalmente para a troca osmótica, né? E porque os nutrientes não entram como minerais na planta, entram junto com a água. Então a água é essencial por todo o período de produção. Em locais que a drenagem é ruim, faz com que se acumule a água e por causa do excesso de água, a planta não consiga respirar normalmente, porque tem que ter um equilíbrio entre água e ar. Se a drenagem é ruim, tem muita água, as raízes não conseguem respirar. Os micro-organismos aeróbicos, né, que precisam de ar dentro da terra, também morrem e ali a produtividade é comprometida. Dá para ver isso em curvas de níveis, porque em locais onde a água se empoça, a lavoura normalmente não se desenvolve. O quarto fator é a compactação do solo. Com muito trânsito de máquinas, tratores por cima da lavoura, em áreas que não tem um controle de tráfego bem determinado, cria uma compactação superficial ou superficial. E essa compactação faz com que as raízes não consigam desenvolver e explorar uma grande quantidade de solo, o que faz com que seja reduzida a capacidade de absorção. Que um dos métodos das plantas absorverem nutrientes é pela interceptação radicular, que é a interceptação das raízes do nutriente. Então, à medida que elas vão crescendo e desenvolvendo, elas encontram nutrientes no caminho e absorvem. Se você tem uma compactação, essas raízes não conseguem explorar uma grande quantidade de solo, então a produtividade também cai. O quinto fator são as falhas de equipamentos ou dos operadores. Vamos supor que você está plantando e acaba a semente em um dos carrinhos. Então aquela linha vai ser comprometida e você vai reduzir a produtividade naquela área. Um operador esqueceu de ligar os bicos do pulverizador em uma área e andou aproximadamente 1 hectare, por exemplo, sem aplicar porque esqueceu mesmo. Então aquela área foi comprometida. E por causa desses erros, né, pequenos erros, a produtividade pode ir caindo. Normalmente dá para ver esses erros por mapa. Porque, por exemplo, tem uma lavoura que você vê o mapa, ela está muito bem desenvolvida, mas tem uma parte simétrica que não está. Normalmente um quadrado ou um retângulo. Possivelmente foi um erro humano ali que causou isso. No caso, esses 5 fatores são os mutáveis, porque com um pouco de zelo, de atenção, você consegue melhorar eles. Fertilidade com adubação, mudando algumas características de solo, como aração, subsolagem, gradear o solo. Os operadores terem uma melhor atenção, os equipamentos estar bem regulados, calibrados,
para fazer o trabalho correto. Então, com um pouco de capricho, você consegue melhorar a produtividade nesses fatores. Os outros 3 pontos são os imutáveis, que no caso começa com a textura do solo, ou seja, a porcentagem de areia, silt e argila que o solo tem. Isso você não consegue mudar, porque é algo que já é do solo, é de milhões e milhões de anos que vem sendo construído daquele jeito. Então você vai ter que manejar, seja colocando mais matéria orgânica, porque isso pode mudar como a estrutura do solo reage ou como as plantas reagem àquele tipo de solo, principalmente que a matéria orgânica melhora muito a fertilidade, porque ela, como podemos dizer, ela tem uma área específica muito pequena, então cabe muitas partículas numa mesma área. Então os nutrientes conseguem se absorver, né, eles ficam absorvidos nas partículas em muito mais locais. Outro fator que não pode ser mudado é o relevo, porque o relevo é daquele jeito, tem a ver com a crosta terrestre, como é o desenvolvimento do planeta Terra desde o seu início. Então você vai ter que manejar, seja fazendo curvas de níveis, plantando em nível, pegando culturas melhores adaptadas para aquele relevo. E o último fator, acho que é um dos mais importantes. Então, se esse vídeo foi bom para você, agregou algum conhecimento, deixa o like e se inscreve no canal aí. E comente se você já faz o manejo de algum desses fatores anteriores dentro da sua propriedade para melhorar a produtividade. O último ponto é o clima, porque você não consegue controlar a chuva, não consegue controlar o sol, o dia que está nublado, o dia que faz muito calor. Isso você tem que lidar com eles, e é um dos principais pontos que os produtores sofrem. Por exemplo, nessa época que eu estou gravando o vídeo aqui, que é em dezembro, lá no sul do Brasil, está tendo uma seca muito intensa. Tem muita lavoura de milho e de soja que estão sendo perdidas por causa do fator tempo. Precisa-se manejar esses fatores imutáveis, seja com cultivares mais resistentes a eles, mais adaptados a eles, com equipamentos melhores que conseguem lidar com esses fatores. Por exemplo, em locais de seca, plantar cultivares que são resistentes ao déficit hídrico, consegue ter uma eficiência maior de absorção de água e por aí vai. Então, esses 8 fatores, que são a fertilidade, pragas e doenças, textura, drenagem, compactação, clima e tempo, relevo e a textura do solo, devem ser manejados da melhor maneira possível para conseguir as melhores produtividades. E aquilo que eu falei no começo do vídeo, sobre ter uma produtividade máxima e caindo, é assim, ó. Vamos supor que você está produzindo um milho. A produtividade máxima dele é 20 toneladas por hectare. É uma suposição. Com todos os itens no 100%. À medida que sua fertilidade do solo está um pouco pior, ele produz 18 toneladas. A drenagem naquela área não é tão boa, ele cai para 17 toneladas. A sua textura de solo é arenosa, cai para 15 toneladas. Ocorreu uma falha durante o plantio, uma pulverização, e as pragas e as doenças se multiplicaram naquela área ali, cai para 13 toneladas. Então, à medida que vai ocorrendo imprecisões, você vai diminuindo a produtividade máxima que a lavoura pode atingir. Então, agradeço a todos aí pela companhia. Desejo um Feliz Natal, porque hoje é dia 24 que eu tô gravando. E até a próxima. Falou!